também gostaríamos de agradecer e parabenizar pelas apresentações. Neste momento, gostaria de convidar o professor Eduardo Lira, que será o mediador da mesa redonda sobre ciências fisiológicas no Nordeste, história, avanços e perspectivas. Então, o professor Eduardo Lira, ele é licenciado e bacharel em ciências biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e doutor em Fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Eduardo, ele tem experiência na área de Fisiologia, com ênfase em Fisiologia endócrina e do metabolismo. Boa tarde a todas e a todos, especialmente a Táfnis, que é agora mestre de cerimônia, que me passa a palavra. É um prazer imenso compartilhar esse momento com todos vocês, aqui colegas, estudantes, e agradecer de pronto o convite em participar dessa atividade que é a Mesa Redonda, que para mim será uma experiência riquíssima, já que a gente vai viver ou reviver a história da fisiologia no Nordeste e, claro, olhar também para o futuro, para as suas perspectivas. Então, a gente vai dar início a essa Mesa Redonda. O título, claro, Ciências Fisiológicas no Nordeste, a História, Avanços e as Perspectivas, com a participação de 3 grandes fisiologistas, a saber, o professor Rubem Guedes, que é professor titular do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco desde 1993, é bolsista produtividade do CNPq, também é membro titular da Academia Pernambucana de Ciências desde 2003 e atua especificamente na área de Fisiologia da Nutrição e Neurofisiologia. Nós também teremos a participação do professor Armênio Aguiar, também é bolsista produtividade do CNPq, professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Ceará desde 2010 e se dedica a estudar a motilidade do trato gastrointestinal no contexto da homeostase cardiovascular. Ele atualmente é o secretário da Sociedade Brasileira de Fisiologia. E também teremos a participação do professor Eduardo Colombari, que também é bolsista produtividade do CNPq, é professor titular da Unesp e presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia, atua na área de fisiologia cardiorrespiratória, especificamente no controle neural, cardiovascular e respiratório, assim como o controle do equilíbrio hidroeletrolítico em condições normais e fisiopatológicas. Então, para que a gente tenha ideia desses 3 grandes pesquisadores da área de fisiologia que irão nos brindar, né, nos presentear com sua fala e suas reflexões. Então, por uma questão de proposição, eu convido inicialmente o professor Rubens Guedes para fazer suas considerações e sua apresentação naturalmente. E desde já é um enorme prazer em poder ouvi-lo, professor. Eu só um segundinho antes do senhor começar, só para a gente combinar a metodologia, a gente pode permitir as 3 falas e, no segundo momento, a gente abre para o debate, para as reflexões e questionamento de todos os presentes. Então, é uma honra ouvi-lo, professor. Acho que agora abri o microfone. Podem me ouvir? Perfeitamente. Sim, tá. Bom, minhas primeiras palavras, então, são de agradecimento pelo honroso convite para participar desse simpósio. O convite foi feito numa época em que ainda não havia a pandemia, né? Então, a esperança era que fosse uma reunião presencial muito agradável. E acabou virando uma reunião virtual, que também será, sem dúvida, muito agradável. Então, me sinto muito honrado com esse convite e, conforme me foi solicitado, eu vou apresentar um pouco da história das ciências fisiológicas, até onde eu conheço, em Recife, né? Tem alguns aspectos interessantes, que pouco conhecidos, talvez, dos mais jovens, e que eu acho que é importante que sejam conhecidos. Eu perguntaria se minha apresentação está visível para todos. Está sim, professor. Né? Então, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo colocá-la no modo... Não sei se já está.
que agora está. Bom, claro que o que eu vou falar é o que eu vivi mais de perto, né? Bem, eu comecei como estagiário na fisiologia no final do ano de 1967, quando eu estava terminando o segundo ano da Faculdade de Medicina. E desde então eu venho estudando fisiologia, de lá para cá não parei mais. E naquela época, então, era exercida, atualmente ela é exercida por dois grupos independentes, mas que atuam em colaboração. Isso aqui em Recife, né? Um é o grupo de fisiologistas do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, do Centro de Biociências, fazia parte outrora da extinta Faculdade de Medicina. E outro grupo ao qual eu pertenço é um grupo de fisiologistas que trabalham no Departamento de Nutrição, antigo Instituto de Nutrição. E lá, então, temos um laboratório que leva o nome da fundadora, a professora Anaíde Teodósio, que foi criado esse laboratório em 1975. Bem, os pioneiros dessa história interessante, né, que eu acho que merecem ser conhecidos, o primeiro a ser citado tem que ser o professor Nelson Chaves, Nelson Ferreira de Castro Chaves. Na época chamava-se professor catedrático, né? Ele teve a ideia de fundar o Instituto de Fisiologia e Nutrição Álvaro Osório de Almeida, dentro da cátedra que ele comandava, e isso depois originou o Instituto de Nutrição, que hoje é departamento. O professor Nelson faleceu em 1982. O Licéia Viana era professora da então Faculdade de Odontologia, também é um grande fisiologista da época, Naide Teodósio e Fernando Aguiar. O professor Naide faleceu em 2005, o professor Fernando Aguiar ainda está vivo, está aposentado. E professor Paulo do Espírito Santo Saraiva, que era neurofisiologista, transferiu-se logo assim que eu o conheci, ele se transferiu para a Universidade de Brasília, onde lá ficou até se aposentar. O professor Paulo também está falecido. Esses pioneiros, eles formaram uma segunda geração de fisiologistas. E nessa segunda geração, eu vou citar alguns nomes. Eu tenho aqui já dois que eu não... Professor Raul Manhã de Castro, professora Maria Surama, professora Ana Paula e professora Juliana Carrazone. Os mais antigos, professor Manuel Padilha e Maria Geraldina, esses já falecidos. Elza Freitas e Enilde Guimarães, aposentados, mas ainda vivos. José Aldizio Costa, Fernanda Bezerra Ramos Costa, José Eulália Cabral Filho e Maria do Carmo Medeiros, todos aposentados. Até 1975, os dois grupos eram um só grupo, atuando no Departamento de Fisiologia, da então Faculdade de Medicina. Naquele ano de 75, o departamento recebeu, por uma decisão do reitor da época, um novo grupo de fisiologistas que vinha do Paraná, liderado pelo professor Valdemar Ladowski, que também já é falecido. E aí, em função de divergências entre os dois grupos, o recém-chegado e o local, acabou ocorrendo a transferência do professor Nelson Chaves e da professora Naide, com os seus colaboradores, para o Departamento de Nutrição, quando foi criado, então, o Laboratório de Fisiologia da Nutrição, com a sigla LAFISNE. Após a morte da professora Naide, o LAFISNE virou LAFINT, Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naide Teodósio. É um nome que perdura até hoje. Fisiologistas que vieram do Paraná com o professor Ladowski, é possível que eu tenha omitido algum nome, porque a memória não é 100% perfeita. E se eu omitir, eu peço de antemão desculpas. Eu procurei colocar todos os nomes de quem me lembrei. O professor Carlos Pérez, né, aposentado, mas ainda ativo.
Luiz Carlos Gaziri e Eunice Gaziri, que retornaram após alguns anos ao Paraná. Professor Aldemir Mangili, que também retornou. Professora Maria Luísa Alessio, que se aposentou. Dolores Van Scher, também se aposentou. Carlos Alberto Gonçalves, que acabou se transferindo para a Universidade de Brasília. Esses foram os que eu me lembrei. E do grupo que permaneceu lá na fisiologia, originaram-se uma segunda geração, se podemos chamar assim, né? E são alguns desses nomes: professora Dênia Fittipaldi, professora Glória Duarte, professora Cristina Zavalha, Rosângela Piccolo, Valdir Luna e, mais recentemente, o professor Ricardo. Daniel e Maria Inês Vanderlei, Almir Vanderlei, Maria do Carmo Fraga, Simone Sete, Carmen Chaves, Ana Dulce e Leucio, Maria Bernadette, Felipe Duarte, Ângela Amancio dos Santos, Marcelo Cairrão, 2 Fabianos, o Ferreira e o Elias, professora Belmira, professor Reginaldo, professora Daiane, professor Eduardo Lira, professora Gardene. Peço perdão se esqueci. Gente, queria saber a opinião de vocês. Os protagonistas das divergências, então, ou já se aposentaram ou faleceram. De modo que... Bom dia, gente. Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que existe cabelo feio? Responda aí, senhora. E quem tiver com o áudio aberto, por favor, feche. Queria saber a opinião de vocês. Aparece para mim aqui Maiara Barbosa. Okay. Obrigado. Desculpa, professor, pode continuar. Então, atualmente, né, a geração de fisiologistas que integram os 2 grupos já não tem qualquer motivo de animosidade e há muitos exemplos de trabalho e colaboração entre eles. Eu faço aqui um pequeno parênteses para comentar essa situação aparentemente estranha de 2 grupos em 2 locais diferentes, trabalhando simultaneamente. Hoje em dia isso é bastante comum, mas na época isso era incomum, né? Mas isso era resultado da própria essência da criatura humana, né? As divergências muitas vezes separam os grupos. E foi mais ou menos o que aconteceu, e isso me ajudou a compreender o que eu encontrei depois, ao longo do meu curso de graduação. Por exemplo, ao chegar no estudo da pediatria, eu me deparei com 2 grupos. Tinha duas disciplinas de pediatria na época. Uma se chamava pediatria mesmo, e a outra se chamava puericultura. E depois eu vim a saber que a existência dos 2 grupos é porque tinha ocorrido divergência entre os 2 professores, chefes dos 2 grupos, e aí a solução que se encontrou foi dar uma cátedra para cada um com nomes diferentes das disciplinas. Isso originou uma série de piadas, de anedotas, como, por exemplo, alguém que dizia que se surgirem 2 oftalmologistas querendo a cátedra, ter-se-ia que criar 2 disciplinas de oftalmologia, uma para o olho direito e outra para o olho esquerdo. Claro que isso é uma brincadeira, uma piada, mas então essa é a justificativa para a origem, nos anos 70, né, do século passado, dos 2 grupos de fisiologistas que ainda hoje trabalham na Universidade Federal de Pernambuco. E há muitos exemplos, como eu disse, de trabalhos de colaboração entre eles, né? Por exemplo, o uso comum de uma dieta, chamada dieta básica regional, nos seus modelos experimentais, que foi desenvolvida por um dos grupos e tem sido muito usada por ambos, sem qualquer problema, inclusive em trabalhos em colaboração. E eu trago aqui alguns títulos de alguns artigos, né, científicos já publicados que expressam a colaboração in conteste de professores dos 2 grupos. Aqui nós temos, exemplo, a professora Belmira, que é da fisiologia, e juntamente comigo no grupo da nutrição. Este aqui também aparece de novo o professor Belmira. Esse foi o trabalho de uma das minhas alunas de pós-graduação. Aqui, novamente, a professora Belmira aparece.
Eu tenho muita colaboração, pelo fato de ser neurofisiologista, tenho muita colaboração com a professora Delmiro. Outro exemplo de colaboração é o fato de que professores de um dos departamentos acabam se tornando docentes na pós-graduação do outro departamento, né? O que também é um exemplo que acontece de uma excelente colaboração. Por exemplo, a professora Ângela, que é do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, é docente na pós-graduação do nosso Departamento de Nutrição. O professor Rubem, que sou eu, da Nutrição, é docente na pós-graduação de Fisiologia. Então, são exemplos assim. Aqui também a colaboração da professora Ângela, com pessoas do nosso laboratório. Aqui, professor Ricardo, que é da Fisiologia, professor Ranilson, que é do Departamento de Bioquímica, e eu, que sou da Nutrição. Então, são exemplos de trabalho em conjunto dos dois grupos. E eu espero que isso tenha ajudado a explicar um pouco como foram estruturados, né, esses grupos, essas pessoas. E agora, olhando para o futuro, a boa notícia é que nós temos novos grupos sendo formados, né? E novas gerações de pesquisadores sendo formados. Então, por exemplo, no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, que pertence à Universidade Federal de Pernambuco, nós temos um grupo de jovens fisiologistas trabalhando. Esse é o futuro. Na Universidade do Vale do São Francisco, também, no extremo lá do sertão do estado de Pernambuco também, começa-se agora a formar. Tem, inclusive, uma ex-aluna minha de doutorado, mestrado e doutorado, que está lá como professora, e a esperança é que ela consiga nuclear um pequeno grupo lá. Temos também o Centro Acadêmico do Agreste, na cidade de Caruaru, também pertencente ao UFPE. Nesse centro eu não tenho notícia exatamente de fisiologistas, mas espera-se que, até que eles já existam, então que eles venham a se nuclear por lá. Então, como nós vemos, há uma perspectiva muito boa. Quem são os próximos grupos? Talvez eu tenha esquecido algum, e aí eu pediria desculpas, né? Mas estamos de olho nos próximos grupos, né? Porque esse pessoal é o pessoal que vai levar à frente o bastão nessa corrida de revezamento. E eu vou finalizar essa parte da apresentação lembrando o grande lema do professor Carlos Chagas Filho, que criou um instituto de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que hoje leva o seu nome. Ele cunhou uma frase que, primeiro, eu gosto muito, segundo, é uma verdade tão inconteste que, quanto mais a gente divulgar, eu acho que é melhor. E a frase diz o seguinte, mais ou menos isso, que na universidade ensina-se porque se pesquisa, né? Ou seja, são indissociáveis, né? A pesquisa e o ensino. Um professor que não pesquisa, o ensino dele é uma coisa diferente do ensino do professor que pesquisa, né? Então, claro que o ensinar é importante, mas ele se baseia no pesquisar, né? E o ensinar, do inglês teach, gosto muito dessa arte aqui, ele nada mais é do que um reflexo do aprender. Muito obrigado pela atenção. Eu, então, encerro essa minha primeira participação e estou à disposição para a parte de perguntas que virá a seguir. Muito obrigado. Professor Rubem, muitíssimo obrigado. É muito bom. Eu sou um jovem professor do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFPE e é muito bonito ver e ouvir a história contada por quem viveu. Então, eu pessoalmente lhe agradeço e tenho certeza que muitos aqui, se tivessem com a palavra agora, também iriam expressar essa gratidão. Então, eu vou convidar em sequência o professor Armênio Aguiar, também para contar parte dessa história vivida por ele, claro, e
também será um aprendizado muito grande, especialmente para nós jovens, ver quem fez e quem faz ciência a despeito das dificuldades que se vive. Então, eu gostaria de chamar o professor Armênio para poder tecer suas considerações. E, em seguida, a gente, após a fala do professor Eduardo Colombari, a gente pode debater as questões que ficam em aberto para a gente conversar sobre o assunto. Bem, pessoal, uma boa tarde. Vocês me escutam? Perfeitamente, professor. Eu quero pedir imensas desculpas a vocês, mas a minha ignorância é enciclopédica e, dentre elas, tem o problema com a informática, com a qual eu definitivamente não consigo. Eu sou jurássico. Então, eu não consegui ativar a minha câmera. Tentei aqui pelo celular, tentei no meu computador e não se resolve. Então, talvez se você olhar no canto inferior à esquerda, talvez consiga. Bom, mas enfim, o que é que eu posso lhes dizer? Primeiro, agradecer ao professor Rubens Guedes pela brilhante apresentação, que eu desejaria, inclusive, eu depois obter uma cópia. Mas eu tenho só duas... Darei, professor, com certeza darei. Eu só tenho duas coisas aqui a falar. A primeira é, sim, somos nordestinos, mas nordestinados, não. E aí eu quero chamar a atenção, recuando até um pouco mais atrás do que o professor Rubens falou, a respeito do professor Rubens Chaves, de um outro personagem que aí em Pernambuco é ainda também fundamental, que é o grande Josué de Castro, que foi o primeiro a chamar a atenção sobre as questões de desnutrição no Nordeste e, inclusive, alertar sobre a repercussão disso do ponto de vista populacional e que causou, inclusive, certamente que vocês todos aí conhecem, um temor, né, de uma espécie de uma sub-raça aqui no Nordeste e tal, e tudo mais. Foi muito bom também escutar a reverência do professor Rubens em relação à professora Neide Teodósio, e aqui chamar a atenção de um esforço que ela, nos anos 70, fez com relação à criação de umas espécies de cursos de férias para monitores de fisiologia. E que isso serviu para estimular o interesse de jovens talentos. No caso, um dos professores aqui do Ceará, de fisiologia, o professor Luiz Recamonde Capello, foi egresso desse curso, com o qual ele se referia com muito carinho. Mas, às custas dessas alterações, primeiro, em 1973, surge o curso de pós-graduação pioneiro no Norte e Nordeste, aí na Federal de Pernambuco. Depois nós vamos ter o esforço aqui, principalmente na farmacologia, na UFC, liderada pelo professor Manassés, em 1978, e também não podemos esquecer de um esforço em Aracaju, do professor Eduardo Garcia, que em 1971 fez o primeiro Congresso Brasileiro de Biofísica lá em Aracaju. Ele, por sua vez, é egresso aí do laboratório do professor Campos de Carvalho. E queria lembrar também, né, óbvio que é uma outra geração, mas nos idos dos anos 2000, o professor Siddhartha Ribeiro e sua jovem equipe estabelecem em Natal o Instituto do Cérebro.
Então, isso significa dizer que, numa era onde o ensino das ciências fisiológicas era, digamos, meramente enciclopédico, a partir do que estavam nos livros, você passa a ter uma nova geração que já experimentalista, digamos assim. E, com isso, mudou completamente a realidade da atuação biomédica para esse lado do país. Como assim? Hoje nós temos uma grande proliferação de cursos de pós-graduação no Nordeste, alguns deles, inclusive, com nota 7, né? Um reconhecimento internacional, e 13% dos bolsistas de produtividade em pesquisa pelo CNPq são da região Nordeste. Então, em relação ao nosso passado pretérito, nós não somos destinados a uma situação de colônia. Nós temos, sim, o nosso valor. E a outra mensagem que eu queria deixar aqui, e aí também eu vou pegar carona um pouco do que o professor Rubem Guedes falou, e também fazer menção a uma outra frase do professor Carlos Chagas, e aí indiretamente a ele, Carlos Chagas, mas aí, no caso, ao patrono, mestre Oswaldo Cruz, que nos ensina, eu acho que essa deve ser uma outra grande mensagem que eu queria deixar aqui, é a de perseverar para não desmerecer. Hoje nós tivemos, indiretamente, uma lição, não somente de fisiologia, mas lição de vida do professor Antunes. A uma altura dessa da vida, ele podia estar cuidando dos gerânios da casa dele e, no entanto, estava aqui a celebrar conosco a neuroendocrinologia, né? Então, mais ou menos como o filme do Bacurau, né? Cabe a nós resistir. Essa que é a nossa grande tarefa. E essa resistência, ela pode se dar na medida em que nós trabalhemos em rede. De forma isolada é extremamente difícil. E, nesse sentido, as ciências fisiológicas, que abrangem aí tudo, né? Biofísica, farmaco, neurociências, nós podemos nos vangloriar de que a Sociedade Brasileira de Fisiologia possui um programa multicêntrico de pós-graduação em ciências fisiológicas, e que essa é a maneira pela qual haveremos de resistir. E, por fim, buscar a integração, que também foi uma outra mensagem que o professor Antunes nos deixou hoje no final da fala dele. Era isso aí que eu tinha aqui mais ou menos preparado, e pedir desculpas a vocês com relação à minha incompatibilidade aqui na informática. Mas muito obrigado, viu, pelo convite. Nós é que agradecemos, professor Armênio, pelas suas considerações e suas reflexões, que impulsionam tantas outras, né? E claro que a mensagem de resistência, ela é fundamental. E isso nós sabemos que nós fazemos bem ao longo dessas décadas, e talvez precisemos amplificar ainda mais.
E, claro, nesse exato momento eu vou chamar, então, a palavra para o professor Eduardo Colombari para fazer suas considerações, não só sobre a história, mas as perspectivas. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? O segundo Cinefis, com tanta, a origem, boas ideias, elas originam-se, obviamente, de pessoas que abraçam as causas, e eu acho que essa sigla, esse congresso já é sucesso, pelo formato que ele tem. A Sociedade Brasileira de Fisiologia certamente apoia, Então, é um grande prazer e honra minha estar aqui com vocês, a ilustre presença do professor Rubens, Eu não o conheço pessoalmente, agora eu o conheço virtualmente, Quer dizer, não conheço, claro que conheço a sua história e os seus trabalhos, Mas não conhecia pessoalmente, e isso, muitas vezes, a gente fica, poxa, mas tem um grupo tão forte lá em Pernambuco, mas eu preciso lá conhecer, Mas sempre a falta de oportunidades. E, felizmente, em fevereiro, eu estive com o professor João Henrique, em Vitória, e conheci um centro de pesquisa, eu diria, altamente qualificado. Ali nós temos recursos humanos na área de fisiologia, na área de pesquisa, que o sucesso ele é muito, já é sucesso, mas ele tem uma perspectiva de longevidade, de crescimento muito grande, por conta das pessoas que estão investindo as suas carreiras, as suas vidas ali. Então, muito obrigado ao professor Eduardo Lira pelo convite, ao professor Rubens pela companhia. Eu não vou me alongar muito, eu tenho um compromisso às 17h, eu empurrei para as 17h10, Mas eu estou muito feliz que meu amigo Armênio... Acho que deu uma travada. Parece que travou, né? Eu acho que caiu a conexão do professor Colombari, sim. Bem, a gente aguarda... Ele foi falar de mim, aí pronto, deu nisso. Bem, enquanto ele não retorna, eu vou fazer uma questão ao professor Armênio e ao professor Rubem, claro, respondam na ordem que acharem melhor. Quais foram as estratégias de consolidação da pós-graduação ao longo desses 30 anos no Nordeste brasileiro? A que vocês atribuem essa consolidação? Acho que voltou aqui. Voltei, não? Voltou. Então, eu refaço a pergunta depois, a gente faz o debate. Isso. Então, deixa eu só finalizar, porque, como eu disse, aqui está um pouquinho atrasado e eu tenho um outro compromisso que eu não posso faltar de jeito nenhum. Então, eu quero só parafrasear o Paulo Freire, que diz que, nas minhas palavras, somente a educação é que vai mudar as pessoas, e somente as pessoas educadas é que vão mudar o mundo. Então, nós temos aí alguns itens que o professor Armênio já colocou, quer dizer, a fisiologia ela só vai crescer se for em conjunto, quer dizer, aquele pesquisador que acha que eu tenho o meu laboratório, o meu equipamento, os meus alunos, ele está fadado a morrer. Por quê? Porque ele não pensa no plural. Então, toda a universidade hoje ela tem que ser plural para que ela possa existir dentro dessas dificuldades gigantescas que nós estamos passando. Quer dizer, nós estamos passando... A ciência brasileira sempre esteve sob estresse, sempre esteve sobre grandes dificuldades. E agora nós temos dificuldades econômicas, políticas, sociais, uma série de dificuldades. Então, nunca essa questão de união e grupo tem um significado tão forte quanto agora. Então, é muito importante que os grupos se juntem e não que se separem. Como o professor Rubens disse, muitas vezes uma briga entre um docente e outro tinha que dividir, criar um departamento ou criar alguma coisa. Isso é inadmissível. Nós temos que juntar forças e não separar forças. A sociedade brasileira ela congrega todos os estados do país, e a criação do programa de pós-graduação multicêntrico, que é o maior programa de pós-graduação em rede, está fazendo aquilo que a gente sempre sonhou.
a democratização do conhecimento e da ciência. Por quê? Imagine vocês ter um docente, um único docente ou dois docentes num departamento, doutor, formado num curso de pós-graduação de alto nível, e ele ter que esperar a sua morte acontecer para que ele possa fundar um grupo e que possa vir a orientar. Impossível isso nos nossos dias. Então, o curso de pós-graduação multicêntrica, ele permite exatamente que a democratização do conhecimento chegue em lugares jamais previstos, né? Como que eu poderia imaginar que um aluno meu, lá no interior de qualquer estado, né? Seja do Nordeste, seja do Sul, ou do Sudeste, ou do Centro-Oeste, do Norte. O Norte nós ainda não temos nenhuma instituição, mas em breve eu espero que tenhamos. Né? Como é que a gente imaginaria que esse estudante de pós poderia ter um curso sobre sistema gastrointestinal com o professor Armênio? Quer dizer, hoje, pela rede, nós podemos ter isso. Professores da UFMG, professores da UFRJ, da USP, quer dizer, de vários lugares, podem hoje preparar cursos e expor a estes alunos, não é, a possibilidade de aprendizado com, como disse muito bem o professor Rubens, não é só ensina bem quem faz pesquisa. Não é por quê? Por que ele é melhor do que quem não faz pesquisa? Porque quem não faz pesquisa simplesmente tem que transmitir aquilo que já é conhecido, e muitas vezes não é a melhor forma. Eu concordo plenamente. Bem, eu não vou me alongar, eu me sinto muito honrado de estar aqui a convite do professor João Henrique, não é? Companhia do professor Armênio, do professor Rubens, do professor Eduardo Lira, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Assisti de manhã a palestra do professor Antunes, sempre, né, muito interessante, a gente sempre aprende coisas novas a cada vez que assiste a palestra dele, e eu tenho certeza que essa discussão ela vai ser muito boa, muito profícua, não é? O professor Armênio, se eu tiver que sair da reunião, ele vai me representar, ou vai representar a sociedade brasileira, não é? Estaremos muito bem representados, e, obviamente, conhecendo a história do Nordeste como ele conhece. Eu aprendo muito cada vez que converso com ele, e desde que fomos contemporâneos na pós-graduação em Ribeirão Preto, não é? As nossas conversas sempre são muito... não existe fronteira, não existe limite, não existe divisão espacial. O que existe é a inteligência, e a inteligência ela não tem regionalidade, ela tem simplesmente um objetivo que é levar a educação às pessoas, para que as pessoas se tornem melhores, e melhorando as pessoas, a gente melhora o mundo. Né? Então, é isso. Muito obrigado, Eduardo. Nós é que agradecemos, professor Eduardo, as suas palavras, suas considerações, e, claro, a gente agora pode abrir o debate para todo mundo que tiver interesse em questionar, e eu retorno à pergunta que já fiz para os professores Rubem e professor Armênio. Então, na visão deles, quais foram as estratégias que funcionou para a criação e a consolidação dos programas de pós-graduação em fisiologia no Nordeste ao longo dos 30 anos? O que deu mais certo e o que é possível a gente aplicar para o futuro, né? Nesses tempos difíceis que se delineam agora para a gente. Eduardo, eu vou tomar a frente aí do professor Rubem Guedes e vou falar a única coisa que eu posso falar, que é a respeito do nosso caso pessoal aqui do setor do Laboratório Escola Professor Luiz Capello e do Núcleo de Biomedicina e esse conjunto de professores que está envolvido com a pesquisa na área do trato gastrointestinal. Eu acho que o nosso desafio é duplo. Particularmente aqui no Nordeste, é duplo. Porque, sim, o mais natural seria você apelar para a internacionalização. Sem sombra de dúvida. Para, digamos assim, nos elevarmos, né? Em termos da nossa ciência que praticamos. Certo, isso é um dos vieses. Mas, no Nordeste, nós temos um desafio enorme, que é o da interiorização.
Porque uma parcela ainda substancial da nossa população se encontra desassistida. É muito fácil você fazer essa correlação. Nós não temos assim muito... por vezes, a gente fica sem perceber a questão continental do Brasil. Mas, assim, é muito fácil. Existe até uns mapas que fazem isso, aonde vão colocando os países, por exemplo, da Europa, dentro do Brasil. E aí, quando você faz isso, você percebe com uma facilidade enorme que, por exemplo, a Espanha é mais ou menos do tamanho do Ceará. E ninguém imaginaria que a Espanha possa viver, do ponto de vista da educação, possa viver às custas da saúde, somente baseada no que se passa em Madrid. É natural que existam outras instituições. E o mesmo se aplica aqui entre nós. E aí, no caso, o que, assim, particularmente ao longo do tempo nós trabalhamos, foi tentativa de consolidação em Sobral de um grupo de professores que foram para lá fazer o curso, a extensão da Faculdade de Medicina em Sobral, e que hoje já tem, inclusive, pós-graduação ativa. E isso trabalhando junto com, articulado, no nosso caso, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no caso, com o Serviço de Gastroenterologia, coordenado pelo professor Ricardo Brandi e o professor Luiz Ernesto de Almeida Troncon, que gentilmente abriram espaço para que, por meio deles, nós tivéssemos um intercâmbio extremamente profícuo com o professor Daniel Cifrin, originalmente de Leuven, e agora lá no Queen Mary University of London, a qual nós, felizmente, conseguimos manter esse nosso intercâmbio por meio do CapSprint no ano 2018. É isso que eu tenho para falar. Professor Rubens, quer considerar algo? Gostaria de complementar o que o professor Armênio falou, lembrando o seguinte, que, na verdade, o êxito da pós-graduação, que foi a essência da sua pergunta, né? Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, só não estamos lhe vendo. Seu vídeo foi desativado. Voltou. Então, o êxito da pós-graduação depende de uma série de fatores, ou de uma série de vetores, se quiserem, né? Um deles é a infraestrutura. Então, se a gente comparar a infraestrutura de um estado qualquer do Nordeste, quando eu falei infraestrutura, eu digo desde as possibilidades de mobilidade das pessoas, né? Condições da economia local, condições de educação do povo, tudo isso é o substrato aonde a pós-graduação um dia vai germinar. Então, se você compara isso com um estado da região sudeste, em termos de infraestrutura, você vê que as diferenças são grandes. E aí começa, né? Aí começam as diferenças em termos de pós-graduação. Mas, basicamente, no nosso caso, eu acho que tem que ter muita resistência, tem que ter muito amor ao que faz e qualificar pessoal, né? Então, no século passado, isso era bem mais difícil, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu quis fazer o mestrado após a graduação, eu tive que me deslocar para outra região, porque não havia mestrado aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia já não há mais problema. Voltando do mestrado, eu era tratado com tanta importância, tanta deferência, porque em terra de cego quem tem um mestrado é rei, né?
E a primeira tese que eu orientei, eu ainda era apenas mestre. Eu orientava outro mestre. Hoje em dia isso já não é mais pensável, né? Não é mais possível, porque as coisas mudaram, evoluíram muito. Então, eu diria que se eu pudesse olhar para trás, comparar até onde eu me lembro, né, das condições de lá para cá, eu diria que melhoraram substancialmente e eu acho que a tendência é melhorar mais, né? Algumas vezes melhora por causa dos acertos dos nossos governantes. Outras vezes melhora apesar dos nossos governantes. Mas vai indo. E, bom, em resumo é isso: é formação, infraestrutura e formação do pessoal. Perfeito. Eu gostaria de saber de vocês, bem, essa formação em rede, a exemplo do multicêntrico, tem sido exitosa, né? Para o futuro, essa seria a melhor saída ou o fortalecimento dos programas que já existem, independente do multicêntrico, por exemplo, poderia figurar como uma alternativa também? Parece que travou, professor Dório. O senhor consegue me ouvir? Agora voltei a ouvir. Tá. Você pode repetir a pergunta, Eduardo? Posso. Olhando para o futuro, a gente vê o multicêntrico como uma experiência exitosa, né? Mas o fortalecimento de outros programas que já existem fora do multicêntrico pode ser uma solução conjunta para dar fôlego, né, aos programas que já existem e com essas mudanças que estão acontecendo, sofrem ameaças naturalmente. A ideia é, só seria a formação em redes como multicêntrico a saída ou não? Bom, no meu entender, eu acho que, principalmente num cenário de crise, é fundamental o trabalho em rede. É a única maneira de você sobreviver. Como é que você penetrando nas periferias das nossas cidades, como é que você penetrando no sertão brabo aqui do Nordeste, você verifica a sobrevivência das comunidades? Mediante solidariedade. Então, de uma maneira paralela, há de se trabalhar em rede, e aí eu sei que isso não é uma coisa simples, mas identificar pessoas, e sempre há pessoas que são verdadeiros mestres, como é o caso, por exemplo, nós tivemos hoje o professor Antunes, que são verdadeiramente preocupados legitimamente com o crescimento individual do pessoal. Nas primeiras vezes que a gente conseguiu publicar um trabalho junto com um colega, até daí de Pernambuco, o professor lá da Univasf, o professor Raimundo Campos Palheta Júnior, rapaz, o grau de satisfação que o doutor Antunes teve quando o trabalho vingou foi até maior, quase como se ele tivesse com um paper aceito na Nature ou na Science e tal. Por quê? Porque essas pessoas elas sabem que o mais importante é a consolidação de quem está na fronteira. E aí não é uma tarefa fácil, não é simples, como lembrou aí o professor Rubens, mas é a maneira como a gente vai ter de enfrentar essa situação. Eu posso dar minha opinião, Eduardo? Por favor. Daniel Badawi, aqui da Universidade Federal de Sergipe. Isso, amicíssimo de Daiane, por isso eu conheço muito de ouvir falar. Legal. Eu achei muito interessante a sua pergunta, né?
Primeiro, eu queria dizer aqui, mencionar minha satisfação de estar ouvindo o professor Armênio e agora o professor Rubem, que eu não conhecia, né, contar um pouco dessa história. Às vezes, a gente que chegou mais recentemente aqui no Nordeste, né, eu há 10 anos aqui na Universidade Federal de Sergipe, eu sou sergipano, mas eu fiz a minha formação eu fiz a minha formação no Sudeste, né, e acabei retornando para cá, e às vezes quando a gente retorna, a gente desconhece a nossa história, e a gente fica com aquela sensação de que a fisiologia está começando agora no Nordeste. Eu achei muito interessante ouvir esse módulo, né, essa discussão que a gente está passando agora, né, trazendo pessoas que têm uma história, conhecem mais da história do que a gente, para poder ter essa percepção de que a fisiologia no Nordeste já existia e talvez a gente esteja participando de uma etapa de né, alavancar esse crescimento. Então, é muito saudável, foi muito feliz a escolha desse tema dentro do simpósio. Dentro do que você perguntou, professor Eduardo, em relação... Eu talvez não seja a pessoa mais habilitada a dizer, mas talvez a professora Josiane, que é a representante norte e nordeste da SBFIS, eu acho que o programa multicêntrico ele foi criado meio que na perspectiva de promover, né, de inserir jovens pesquisadores ou pesquisadores que já estavam localizados em regiões não centrais, vamos chamar assim, para que pudessem participar de programas de pós-graduação, porque a gente sabe a importância que um programa de pós-graduação tem na promoção de conhecimento novo e formação de pessoal. Então, acho que a ideia da rede multicêntrico, né, do programa multicêntrico é essa. E trabalhar em rede não necessariamente deve estar atrelado à existência de programas multicêntricos. Eu imagino, aí é uma percepção minha, que o Programa Multicêntrico de Ciências Fisiológicas deva, em algum momento futuro, entender que o seu papel foi cumprido de nuclear, né, novos centros. É claro que o Brasil é um país continental e isso vai levar tempo, né, para a gente poder alcançar todas as regiões e todos os interiores dos estados, mas eu não entendo que um programa que é sensacional, é modelo no Brasil e fora do Brasil, que esse programa deva ser algo absolutamente necessário como pressuposto para a manutenção de redes de trabalho. As redes de trabalho são, no meu entendimento, de certa forma, relativamente independentes da existência de programas como o multicêntrico. Eu não sei se a professora Josiane está na sala, mas talvez ela possa comentar isso que eu estou falando, né, por estar mais próximo. Sim, eu estou aqui sim, Badawi. Eu só peço desculpa pelo barulho aqui em casa. Um helicóptero rondando aqui. Então, só falar um pouquinho sobre o multicêntrico, agradeço a oportunidade. O que o Daniel Badawi falou é verdade. Eu acho que quando o multicêntrico, o professor Eduardo está aí também, quando o multicêntrico ele nasceu, a ideia era essa, de você nuclear, né, esses centros que estavam longe, né, do sul-sudeste, centros de fisiologia, mas hoje, Badawi, o que a gente tem pensado dentro do multicêntrico, considerando a atual conjuntura, é de que o nosso programa ele deve se fortalecer exatamente como ele está. Então, é um pouco mais além do que só nuclear, é se fortalecer juntos, né? Porque eu acho que para resistir ao que está acontecendo hoje, principalmente esses cortes cada vez maiores do orçamento para a ciência, para a educação, eu acho que a gente resiste a tudo isso nos unindo. E o multicêntrico é um ponto de união. Então, o discurso nosso lá dentro agora do programa é esse, é de união, é de fortalecer a rede para que a gente assim possa sobreviver e passar esse vendaval que a gente acha que uma hora vai passar. Essa é a nossa ideia lá hoje no multicêntrico. E eu acho que é uma ideia que deve, não só dentro desse programa, que é um programa em rede, mas de outros, porque não tem só o multicêntrico, que é um programa em rede, você tem outros aqui também
tem o da Rede Nordeste, o Arrenorbio, tem outros programas também. Aqui na UFB tem 3 programas em rede, e eu acho que a tendência para esses tempos e para que a gente possa juntos caminharmos são esses programas mesmo em rede. E é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Discutindo ciência juntos e vendo a possibilidade de fazermos colaborações e trabalharmos juntos. Acho que é isso. Eu fico feliz que a SBFI esteja com esse pensamento, porque, sem dúvida nenhuma, a curto e médio prazo, eu vejo que os programas multicêntricos têm sido fundamentais no desenvolvimento de regiões como a nossa e outras regiões, nas áreas cinzas do mapa, lá como se discute na CAPES. E eu concordo com essa ideia, que juntos nós somos mais fortes, sem dúvida nenhuma. Gostaria de acrescentar um pequeno comentário, concordando com tudo que já foi dito. É o seguinte, eu acho que o curso multicêntrico, em contraposição ao curso convencional, acho que são 2 estratégias que podem conviver juntas sem problema algum. Muitas vezes os cursos tradicionais, com o seu desenvolvimento, viabilizam o surgimento de participação multicêntrica e vice-versa. Então, acho que não são excludentes, mas eles são aditivos, né? Se reforçam. E cada realidade é que vai definir qual que vai a estratégia que deve predominar naquele momento, assim por diante. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu concordo integralmente com o que foi dito. Acho que a estratégia multicêntrica é muito válida. É resistir e fortalecer. O professor Badawi falando que é nordestino, assim como eu também sou, fiz o programa de pós-graduação em Ribeirão Preto e depois retornei ao Nordeste, né? E claro, nesses 8 anos, 10 anos que fiquei fora, a transformação foi gigantesca. A gente sabe que, de fato, já se fazia ciência com muita dificuldade no Nordeste, tanto que, por razões das mais variadas, a área que eu tinha interesse em estudar, eu preferi migrar por não ter ainda no Nordeste essa área, lá em Ribeirão Preto, com o professor Luiz Carlos, e foi muito bom, claro, mas ao retornar eu vejo que há grupos muito fortes que acolhem bem os que chegam, e dentre essas pessoas que me acolheram logo no começo foi o professor Rubem. Inclusive a gente fez um estudo lá com o animal séptico e com a depressão alastrante, junto com a professora Ângela, inclusive resultou na publicação. Então, dá para fazer ciência sim, mas sem dúvida, fortalecendo essas redes, a incorporação de todos nós nesse esforço, porque infelizmente Brasil, ciência é política de governo, não é política de Estado, e isso faz muita diferença. Eu vou passar a palavra para o professor João, que pediu também para fazer as suas considerações. Eu queria só aproveitar a discussão, que está muito boa, aproveitar a presença do professor Rubens, do professor Armênio, que são 2 grandes exemplos, assim como o professor Antunes, que teve hoje pela manhã, o professor Eduardo Colombari. Ainda bem que existem pessoas como vocês, né, na nossa região, e pessoas em outras regiões que incentivam, estão preocupados com jovens talentos, e são pessoas que a gente pode não só se espelhar, mas se ancorar um pouco para o momento inicial, né? O momento inicial da pesquisa. Concordo com o que vocês falaram, a pesquisa no Nordeste ela já foi muito pior. A gente sabe que o momento não está fácil, mas eu queria só pontuar e recordar um pouco aí da minha época de iniciação científica. O professor Rubens já era professor lá no departamento de fisiologia, na fisiologia renal, com a professora Carmen Chaves. Eu lembro da dificuldade, não só dela, mas dos outros professores, de se fazer ciência de qualidade, onde a gente tinha que dividir bolsa de iniciação científica para 3 pessoas, 4 pessoas, bolsa de mestrado nem existia, era uma coisa assim fora do normal, mas com todo o avanço que a gente teve hoje, apesar das dificuldades, eu acredito que a gente tem grandes nomes, né, aqui, não só da fisiologia, mas de outras áreas de pesquisa que dão suporte, ajudam nessa difícil batalha que é fazer pesquisa com pouco recurso. E eu queria apenas enaltecer o grande trabalho, não só do professor Rubens, do professor Armênio, mas de outras
representatividades que a gente tem aqui, que tem essa preocupação realmente com a formação e com o incentivo dos jovens, não só jovens professores, mas jovens talentos, desde a iniciação científica. Essa é a mensagem de esperança que a gente tem, né? Pelo menos que eu tento dar. Apesar da dificuldade, por mais maior que ela seja, a gente precisa, tem e necessita resistir, fazer essa colaboração, esse fortalecimento em união, em grupo, e essa interação entre nós, pesquisadores, professores, estudantes, é que vai nos dar força para passar por tudo isso e manter sempre um nível de qualidade, de produção, que é o que a gente sempre espera e o que a gente é cobrado também, né? E eu vejo o Multicentro como uma possibilidade mais democrática do que os programas de pós-graduação tradicionais, pelo fato dele ser em rede, a cobrança ou a exigência sobre os polos iniciantes, ela acaba sendo menor, né? A gente sabe que para um programa ser criado, ele tem que ter tantos docentes com a produção de 70%, nível tal. O Multicentro que ele já tem uma estrutura muito grande, forte, né, que congrega vários outros de outras regiões, e aqueles iniciantes, eles acabam tendo um suporte muito bom inicial para poder dar seus pontapés e conseguir montar seus grupos, formar seus alunos e dar continuidade a todo o trabalho. Não só na fisiologia, mas outras áreas também. É só uma colocação bem breve, Eduardo. Sem dúvida, mas também é importante, João. Acho que a gente também faz parte dessa história, você como eu, vivemos a realidade difícil enquanto alunos de iniciação científica e buscamos formação e tivemos, a despeito das dificuldades, e conseguimos a formação que desejávamos, retornar e continuarmos junto com esses grandes, com os pioneiros, a resistir no Nordeste, né? Eu gostei muito da fala do professor Armênio quando disse que nós não somos nordestinados, como muitos acreditam, infelizmente. Não, nós somos sim destinados ao que quisermos fazer. Então, e a gente sabe fazer ciência, seja no Nordeste, no Sudeste, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Acho que todos nós aqui temos capacidade. E se nos juntarmos, menos difícil será, porque fácil, sob nenhum aspecto, facilidade nos espera nos próximos anos, né? Mas isso a despeito da compreensão política ou da incompreensão da política, eu queria que vocês considerassem, se acharem necessário, até porque o tempo está bastante adiantado, eu acho que uma preocupação que tem me provocado bastante é a falta de diálogo que muitas vezes nós não criamos ao longo da história da ciência, e obviamente não é somente aqui os que estão presentes, mas cientificamente mesmo, com a população. A gente sabe produzir conhecimento, fala entre nós sobre conhecimento, e a gente tem uma certa dificuldade em olhar para a sociedade e traduzir esse conhecimento. Então, a provocação e a extensão, se é que a gente pode usá-la como ferramenta nesse momento, ou se a divulgação da ciência, em que ponto a gente deve atuar para fazer a população nos defender, na verdade, ou nos dar o crédito que nós, de fato, por direito, merecemos. Então, onde é que a gente precisa rever esse comportamento e abrir esse diálogo? Eduardo, eu devo dizer que eu partilho com você da mesma percepção, mesmo drama, né, nesse momento atual em que a gente percebe que na população brasileira uma parcela bastante expressiva ainda acredita que a Terra é plana. Então, isso de fato tem me incomodado bastante, né? E às vezes eu me pergunto de que adianta eu ter tido a formação que eu tive, ou ter frequentado grandes centros. Será que eu estou conseguindo? Será que eu estou sendo eficiente na hora de dialogar com a sociedade e mostrar para as pessoas que o que a gente faz aqui nas bancadas de fato afeta as vidas dessas pessoas, né, que estão fora das porteiras, dos portões das universidades, dos centros de pesquisa? Então, isso tem me incomodado muito e eu concordo com o que você disse. Eu acho que a iniciativa da professora Josiane também, hoje de manhã, fez a gente refletir um pouco sobre isso, né? O uso da arte para ensinar, para refletir. De certa forma, a resistência é uma bandeira que a gente deve levantar sempre, né? Especialmente nesse momento de obscurantismo que a gente está vivendo
que tem que incomodar a maioria de nós, pelo menos, né? A gente não pode aceitar que as pessoas acreditem que a Terra é plana com parcimônia, porque isso revela uma falha nossa, inclusive, né? Uma falha de nós que somos do setor de educação, né? Nós produzimos conhecimento e transferimos esse conhecimento para a sociedade. Em algum momento a gente está falhando. Eu acho que estabelecer conexão e diálogo com a comunidade é fundamental. A gente precisa fazer isso mais e melhor. Posso só complementar o que o Badawi bem falou? Perfeitamente. Sim, obrigada, Edu. Eu acho importantíssimo isso, até o professor Armênio está aí, nós estávamos na última assembleia da SBFIS e nós lá instituímos, então, uma comissão para divulgação científica e popularização da ciência. Acho que é um passo extremamente importante dentro da sociedade, mas para cada um de nós, sim, a culpa é nossa, né? Nós não nos comunicamos. Se estamos hoje com a sociedade contra nós, não acreditando na ciência, a culpa é nossa. Nos ocupamos demais do laboratório e esquecemos, né, de nos comunicarmos e de falarmos com a sociedade. E hoje nós estamos como estamos. E como sair disso, né? Eu acho que é a gente aí saindo das nossas cátedras, porque muitos ainda são, né, professores aqueles catedráticos. Então, assim, a gente tem que sair, a gente tem que se comunicar, a gente tem que aprender a falar a voz do povo. Isso é extremamente importante. Eu vejo que a gente sabe muito pouco falar isso, mas nós precisamos aprender. Só para dar um exemplo, esse ano o CNPq não teve edital universal, mas o CNPq está com edital aberto, dando R$400 mil para projetos de feira de ciência. Então, é só para a gente refletir um pouco sobre isso, a necessidade da gente sair. E, de novo, se a gente quer ter a população a nosso favor, a gente só vai conseguir reverter esse quadro que está ficando cada vez pior se a gente tiver o apoio da população. E como que a gente tem o apoio da população? Não é virando e dizendo, você é ignorante, que muitas vezes é isso que a gente faz, ou desdenha. Não é isso. É sentar, é conversar, é ter paciência, é explicar. É isso que a gente deve fazer. Esse é o nosso papel, tanto enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto pesquisador. Eu acho que está na hora da gente tomar esse tipo de atitude. Obrigada. Eu queria complementar um pouquinho. Queria chamar a atenção para um aspecto que eu tenho percebido que é muito importante, considero cada vez mais importante nessa nossa interface com a sociedade, que é a questão de despertar vocações para a ciência. Tá? Então, nessa nossa atividade de informar a população, eu acharia que tinha que ter uma preocupação especial em conversar, sobretudo, com tocar a mente dos jovens, no sentido de despertar as vocações. Porque nós temos, no meio do nosso povo, né, mentes brilhantes que, às vezes, nunca são despertadas, nunca florescem, né? E essa atividade de extensão pode ajudar nisso. É só isso. Bem, nós conseguimos conversar muito bem entre nós, essa é prova disso, né? Estamos aqui estourando o horário, mas, para encerrar, eu gostaria de, então, perguntar especificamente ao professor Rubem, ao professor Armênio, o que esperar na concepção de vocês de futuro, né? É claro, a gente tem um cenário difícil para viver em alguns anos, mas isso é política de governo, isso não é o Estado, e a gente sabe que eles já viveram períodos difíceis. E o que é que vocês podem nos acalentar, jovens pesquisadores, do porvir? Eduardo, eu vou tomar logo a dianteira aqui para dizer pura e simplesmente o seguinte: tudo passa, tudo vai passar. É uma questão de tempo só, né? Então, ter paciência, ter persistência
continuar trabalhando, e como dizia aquele, acho que era Erickson, aquele do telefone, que dizia: eu sempre acreditei na existência da sorte, mas eu tenho percebido que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quer dizer, se a gente não trabalhar, a sorte não vem, não. Então, eu acho que é isso, dar tempo ao tempo. Agora, claro, a gente tem que dar uma mãozinha para o tempo, né? Mas que passa, passa. Perfeitamente. O professor Armênio quer falar? Todas tem uma descrição que eu gosto muito, que é a comparação de um rio, certo? Por vezes, ele dá voltas que, na nossa observação, é como se fosse uma marcha ré. Mas sempre ele busca a foz. Ele vai desaguar, certo? E, assim, sem sombra de dúvida, o cenário em que estamos a viver não é de celebrar. Agora, pronto, semana retrasada, esses moleques ganharam a Olimpíada Mundial de Matemática. Tá certo? Quanto mais você vai cavucando, você vai encontrando, né? Aí, como o professor Rubens falou, né? Jovens talentos que é muito pouco provável. Pronto, vamos voltar para o início da nossa fala. Os nordestinos, né, vão se conformar a viver carpindo no sertão? Os pretos vão se conformar em voltar para a senzala? As mulheres vão se conformar em voltar para a cozinha? Os gays vão se conformar em voltar para o armário? Eu acho isso muito pouco provável. Agora, nós estamos numa questão mesmo de civilização ou bárbara. Então, vamos perseverar naquilo que nós podemos fazer, que é esmerar no nosso trabalho nos laboratórios, junto aos nossos alunos, fazer divulgação científica, a própria comunidade científica. Isso não é coisa pouca. Em relação ao meu tempo, isso não era muito, assim, não era muito considerado. Mas hoje, nas abas do portal Lattes, está lá. Tem uma para produção de paper, tem outra para formação de recursos humanos, tem outra para patentes, mas tem uma também chamada divulgação científica. Então, a própria comunidade entendeu essa relevância. E aí, ter essa temperança aí no caráter que certamente nós vamos, não sei, a minha geração, espero que a geração de vocês possa colher esses louros. Bom, então a gente precisa finalizar em função do tempo, agradecendo imensamente aos professores Rubem, Eduardo e Armênio pela contribuição e aos demais colegas aqui que acrescentaram o debate, mostrando que estamos todos uníssonos nessa preocupação na produção científica de qualidade e na transformação social. E, a despeito dos que trabalham em órgãos somente de pesquisa, nós que estamos na universidade e fazemos pesquisa, temos algo a mais,
A gente fica feliz com o paper que foi publicado, mas a gente fica extremamente feliz quando vê o aluno defendendo um trabalho ou dando um passo à frente daquele que a gente pôde dar. Então, acho que isso é ser professor, e aqui todos nós somos, né? Então, eu vou devolver, então, a palavra à Gabriela, que é a nossa mestre de cerimônia, agradecendo imensamente a todos pela participação, pela colaboração, sobretudo pela paciência, né? E ficar até esse horário aqui, que não é fácil a gente estar num ambiente virtual, embora essa pandemia tenha nos afastado fisicamente, nos permitiu essa aproximação virtual. Eu não conhecia nem virtualmente o Badawi, o professor Armênio, só de ouvir falar. Então, isso é bom também. Nada é 100% ruim, e esse momento está sendo muito prazeroso, como disse no início o professor Rubem. Seria fisicamente no primeiro momento, mas por razões óbvias teve que ser virtual, e aqui a gente está cumprindo o nosso papel. Então, desde já agradeço a todos e, claro, ao professor João e a equipe que está organizando o evento. Então, muito obrigado a todos e a todas, e agora é com Gabriela. Nós agradecemos a participação de todos os professores na mesa redonda. Foi uma discussão muito enriquecedora, com toda certeza. Então, nesse momento, nós encerramos o primeiro dia do Simpósio Nordestino de Integração em Ciências Fisiológicas, agradecendo a participação de todos que ficaram conosco até o momento. Lembramos que amanhã, então, nós iniciaremos o evento às 8h30 da manhã e desejamos a vocês uma excelente noite. Muito obrigada.